porque você está falando do tamanho. Não, tamanho é razoável. pela região, né? Por exemplo, você pegar uns 160 hectares, naquela região de Mato Grosso, Goiás... Não, nem ninguém. Lá, inclusive... Nada, né? Lá é sitinho, né? Lá, inclusive, o módulo fiscal é de 150 hectares, lá fica diferente. Sim. Mas aqui, para a nossa região, já é uma propriedade num tamanho considerável. Mas quantos dos proprietários rurais, essa flexibilização do Código Florestal é para quem vive da terra? Então, vamos supor, eu sou engenheiro florestal, eu compro um pequeno sítio de 50 hectares, eu não sou pequena agricultura familiar. Então, eu tenho as mesmas regras dos grandes. Então, é isso que é importante. Aumentou o tamanho, aumentou. Mas para quem? Para quem vive e trabalha na terra. Mas não no dia a dia, os órgãos ambientais, que a gente sabe que não tem funcionários, acabam funcionando quase que num empurra tal, eles vão conseguir diferenciar, por exemplo, essas propriedades? Não, esse sujeito aqui, ele vive da terra, ele tem a família vivendo da terra, então ele tem que ter um tratamento X. Aí esse outro, não, esse não vive da terra, tem outro tratamento. No dia a dia, essa coisa, por exemplo, de poder usar a APP, que é a resolução CONAMA... Poder usar com regras, né? Com regras. Não, sim, mas eu estou tentando provocar... Não é um liberou geral, né? Então, não é um liberou geral, mas já é uma liberação. No dia a dia, esses órgãos não tendo perna, por assim dizer, não corre o risco de generalizar, quer dizer, na lei é uma coisa, mas no dia a dia vira outra, ou seja, pode-se usar a APP porque a gente não consegue ter fiscalização suficiente? O que eu acho importante saber é que o liberou geral sabe que hoje. Falta de fiscalização é uma coisa que a gente sempre bate. Mas é uma realidade. Isso aí é quase um somebody love, né? Porque é verdade que está desaparelhada o nosso setor, o nosso primeiro setor, que é o setor da... Poder público em geral, né? Fiscalização em geral. Haja visto que em São José dos Campos, uma cidade dessa, nós temos aí o setor de fiscalização da área ambiental do município. Com 2 fiscais. Com 2 fiscais. Município gigantesco. Olha só o município. 2 fiscais para olhar 60% desse município, que é a área rural. E só temos aqui 40% de área urbana. Isso não é uma realidade. E um município que tem uma realidade diferente do resto do vale, que aqui mais de 1 bilhão de arrecadação, e a gente não tem essa realidade nos pequenos municípios do vale, né? Mas do outro lado, a gente tem que ver a questão da legislação. Se ela está sendo eficaz para o pequeno produtor ou não. Se está levando o benefício social, que é o objetivo da lei. Não, sem dúvida. O objetivo social da lei. Então, o que eu acho importante, primeiro, pro ouvinte não ficar imaginando, assim, pô, chamam essa mulher para falar aí, e quando começa a falar do poder público, ela fica quieta. Eu moro em Guararema, adoro Guararema, então por isso que eu não entrei ainda nas paixões das questões mais de São José, que por sinal é uma cidade lindíssima. E viva São Francisco Xavier. Viva. Bom, então, o que a gente estava dizendo é o seguinte: a gente tem um anseio de conservação. A conservação tem que se dar das florestas, da conservação e da água, se dá no meio rural. O meio rural, se você pegar as propriedades, pode pegar de São José, pegar o levantamento da CAT, 80% das propriedades são pequenas, mas ocupam uns 15, 17% da área. Ou seja, é muita propriedade ocupando pouco território no Brasil, é isso, pouca terra. E aí vem ao contrário. Poucas propriedades ocupando uma fortuna de terra, né? Tem propriedade que diz que tem o tamanho de países da Europa, né? Tem. Quer dizer, país desse, país continental. País continental. E com uma distribuição fundiária muitas vezes perversa. Mas isso também já é outro assunto. Então, no momento em que você fala assim, a grande maioria dos proprietários rurais ocupam uma área pequena, relativamente pequena, e devem ser tratados de modo a respeitar essa produção junto com a conservação, eu achei um avanço. Agora, até pensando nos órgãos de fiscalização, enquanto que para os pequenos e familiares, a própria extensão rural, e existe uma movimentação nesse sentido, da extensão rural
está começando a querer respirar de novo, leva essa informação ao pequeno. Aos grandes, aos médios e grandes, aí são bem menos para você fiscalizar. Então, eu estou muito confortável com a mudança da lei. Você acha que foi positivo, então, essa mudança? Eu acho, eu briguei muito. Da resolução. Eu briguei muito. Eu brigo porque acho que isso não é assunto de resolução, é assunto de lei. Mas essa é uma questão jurídica. O que eu acho é assim, se a gente tem um marco jurídico, uma lei muito boa, mas a gente não vê o resultado dela, a gente tem que enfrentar esse assunto, porque é que não está funcionando, e não ficar tornando a lei cada vez mais dura. E eu tenho visto nas discussões do Código Florestal um espaço, porque todo mundo está sendo ouvido, então é um espaço para discutir um monte de assunto que está represado, que é assim, por que só tem 2 fiscais aqui? Sim. É porque não tem dinheiro ou porque acha que dá conta? Por que os órgãos estaduais de fiscalização passam essa impressão de que eles não estão dando conta? Não estão dando mesmo? Ou não existe uma informação? Então existe assim, posto que chegamos à conclusão de que a propriedade rural é importante na conservação florestal, posto que proprietários rurais, uns são diferentes de outros, vamos tratá-los diferentes. Se isso é muito importante para todo mundo, para criar o tal dos serviços ambientais, foram 10 anos de discussão. Porque parte da sociedade, muito ligada ao direito, por sinal, tinha um receio legítimo de que isso abrisse caminho para a indenização. E não abre, porque é igual para todo mundo, porque tem função social da propriedade. Então, o que eu acho assim, importantíssimo é, avançamos na lei, precisamos avançar muito na aplicação da lei e precisamos enfrentar esses assuntos. O Código Florestal virou assunto para distribuição fundiária, quer dizer, esses fóruns de discussão são muito importantes. Zé, a gente volta falando desse assunto e também acho que você entrou um pouco em pagamento de serviços ambientais, é interessante a gente resgatar. E diz aí, Maicon. Olha, lembrando os nossos ouvintes que o telefone é 3941-9090 e você querendo concorrer a um livro da Mata Atlântica, que foi elaborado pela rede da Mata Atlântica, nós temos um livro para sortear essa semana e um livro para sortear na semana que vem. E no dia 27 agora, que é o dia da Mata Atlântica, o Instituto Eco Solidário estará lá na Câmara Municipal com o Morelli, com um vídeo para falar sobre a Mata Atlântica. É às 19 horas, lá na Câmara Municipal. Nós estamos contando também com o apoio da Renata Paiva e gostaria que você viesse conhecer um pouco mais sobre a Mata Atlântica no Vale do Paraíba e de maneira especial aqui na nossa região de São José dos Campos, onde nós vamos estar aí com o professor Morelli. Você, estudante de engenharia ambiental, florestal, você técnico de meio ambiente, vá lá, dia 27, às 19 horas, na Câmara Municipal. Então a gente vai para um pequeno intervalo, 8h41, daqui a pouco a gente volta. Estamos apresentando o programa Planeta Verde, uma realização do Instituto Eco Solidário. Patrocínio Petrobras. Apoio Rádio Planeta Diário FM.